pagar os débitos com a prefeitura. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Boa tarde, queridos amigos das segundas-feiras. É com grande satisfação, com grande prazer que nós nos encontramos mais uma vez e que abrimos esse programa no qual nós falaremos hoje de pelo menos 3 assuntos extremamente importantes e ligados à vida de todos nós, que essa é a nossa ideia, esse é o nosso propósito. Mas antes de mais nada, eu gostaria de falar a vocês que recebi o Alavila Videiras, lá do pessoal da Amavale, que é realmente um símbolo de associação de moradores e de um trabalho feito por aquela comunidade lá do Vale das Videiras, espetacular. Mais uma vez, parabéns àquela turma lá do Vale das Videiras, que coisa bacana aquilo lá. Mas hoje nós temos aqui conosco nada mais, nada menos que Fernanda Ferreira, que é a secretária do CETRAC. CETRAC, ela me explicou bem, até eu anotei para não errar. Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Cidadania. Então, hoje nós vamos falar de 3 assuntos aqui maravilhosos para todos nós: trabalho, assistência social e cidadania. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde, Alcindo. Muito obrigada por abrir espaço para que a Prefeitura possa estar entrando na casa de cada telespectador e levando um pouquinho daquilo que nós temos feito em favor do município, sobretudo nessas 3 pastas, né? Trabalho, assistência social e cidadania. Direito dos nossos idosos, da pessoa com deficiência e das nossas crianças também, né? Que beleza. Bom, eu já começo a ficar satisfeito que ela falou direito dos idosos. Então, já estou incluído no pacote. Isso, e final do mês agora nós vamos iniciar a festa do Dia do Idoso, a semana em comemoração à pessoa idosa, que dia 1º de outubro é o Dia do Idoso. E um detalhe importante, o idoso, de um modo geral, hoje acentuou-se muito, porque nós temos uma expectativa de vida bastante maior do que nós tínhamos, né, Fernanda? É verdade. Eu não sei se eu chego à idade da minha avó, que está com 91. Porque a alimentação era diferenciada, o ritmo de vida era outro, né? Os estudos mostram isso. Mas a vida que a gente leva hoje, corrida, estresse, as pessoas da minha idade, eu estou com 32 anos. Quantas pessoas da minha idade que estão infartando, às vezes por comer irregular, comer comidas que não são de boa qualidade, né? Às vezes é difícil a gente comer uma fruta, uma verdura, um legume, e os nossos idosos não, né? Como eles valorizam essas questões mais rurais, né? Mas, Fernanda,
até certo ponto. Porque se você analisar, eu lembro muito bem, quando eu tinha aí meus 14, 15 anos, você olhava uma pessoa de 60, 55, 60 anos, aquele senhor era um idoso. É verdade. Hoje, Fernanda, a expectativa de vida é muito maior, em que pese as dificuldades grandes que o brasileiro ainda passa pela falta de assistência médica, principalmente, a nível de país, a nível de Brasil, mas nós temos muito mais facilidade hoje, Fernanda. Eu vou concordar contigo. Mais acessos, né? Sim. Também, né? Não, e conhecimento. Porque você hoje você fala de exames de toda a natureza, principalmente os da área cardíaca, com extrema facilidade. Ah, sim, não, por esse aspecto, sim, né? Eu tiro também pela nossa juventude, eles já acordam cansados, né? E aí você vê o idoso lá na ativa durante o dia inteiro. Eu acho que é a gente pegar um pouco desse fôlego da terceira idade e colocar no nosso dia a dia. Sexta-feira nós fomos fazer a formatura em Itaipava do Centro de Inclusão Digital, formamos 58 pessoas. E nós homenageamos o mais idoso, o seu Antônio, lá de Madame Machado, que você deve conhecer. Seu Antônio disse para mim assim, eu não sou terceira idade, não, eu faço parte da geração da quarta idade. Eu tenho 86 anos e fez 60 anos de casado na semana passada. Isso é história de vida, né? Isso que a gente tem que... Para a gente conseguir chegar aos 80, 90, a gente tem que se espelhar em pessoas assim, né? Que tem essa vida, essa vitalidade, essa vontade de viver e grita para o mundo que o que quer é vida. Não é a doença da terceira idade, é a vida da terceira idade. Né? Bom, você já entrou até na terceira fase da nossa ideia, que era falar de cidadania. O que você está falando é cidadania. É verdade. Acabou, vai virar um bate-papo. Né? Veja, é lógico. Mas, Fernanda, quando você consegue que o idoso entenda que ele tem de acompanhar a modernidade, porque hoje, por exemplo, se você não tiver o teu celular, nem é mais o celular, hoje é o smartphone, entendeu? Você não tem o teu computador, você não tem a tua internet. O Facebook, né? As mídias sociais, né? Então você já está perdendo uma boa parte. Você já não está convivendo, e nós temos que conviver entre nós. Isso é a coisa mais importante do mundo. É verdade. Por isso que nós estamos potencializando as ações do nosso Centro de Cidadania em Itaipava, dando prioridade à inclusão digital da terceira idade, da pessoa da terceira idade, para que quando o neto diga assim, eu curti a foto, né, de um primo lá no Facebook, em qualquer outra mídia social, que esse avô, essa avó também possa dizer, eu também entrei e curti. Porque você acaba trabalhando intergeracionalmente aquela família, unindo os laços, ainda que seja por parte através da informática. Né? E nós tivemos alguns idosos que se formaram com a gente lá na sexta-feira. Você observa o seguinte, a gente apanha um pouco, entende? Nós, para montar, eu, por exemplo, uso muito o PowerPoint para montar palestra, entende? Eu sei que já tem coisa bem mais moderna. Eu não consegui ainda me adaptar aos novos programas que realmente são mais modernos. Mas a gente se vira com o PowerPoint e vamos em frente. Eu uso PowerPoint também. Entende? Mas já tem coisa mais... Meu genro, que é jornalista, se bem que você também é jornalista, ele me passou alguns programas, como eles moram lá hoje em Alto Araguaia, é difícil o contato, a gente frequentemente se fala por smartphone, se fala por telefone, mas próximo não. Mas passou alguns programas que eu acabei não conseguindo levar à frente. Mas você observa o seguinte, é a inclusão digital. Se você não se defender com isso, você está perdido. Você vai no supermercado, por exemplo, que você vê o caixa do supermercado, ou ele digita e faz a nota fiscal, ou ele não trabalha mais. Ou não trabalha, é verdade. O básico, as pessoas têm que procurar um espaço, né? Nós temos diversos centros de inclusão digital pelo município, da Posse até o meio da Serra, né, que nós reabrimos alguns, inauguramos outros. Inclusive no Morém você tinha, né? Tem um ainda no Morém? No Morém. E com estagiários, inclusive, para trabalhar toda essa questão da inclusão digital, seja dos adolescentes, também como da terceira idade. Eu te pergunto, como é que nós podemos ter acesso a esses centros? Como é que a gente pode descobrir aonde nós temos esses centros, Fernanda? Posso pedir ao nosso secretário de Ciência e Tecnologia, que hoje está voltado aí todo no Concilia, na ação do Concilia, né, para que a gente consiga fazer o pagamento, principalmente dos grandes devedores do município, né, para que a gente possa ter recursos
que hoje já estão escassos do governo federal e do governo estadual, então a nossa secretária hoje está mobilizada no Concilia. Mas, se você permitir, posso pedir ao secretário de Ciência e Tecnologia que mantenha contato e passe todos os centros de inclusão digital que nós temos. Aliás, isso seria muito importante, porque a informática não é o bicho de 7 cabeças que você escuta falar. Entende? Quando você ouve falar disso, você diz, mas é difícil. Não, não é difícil. A gente tem que ter um pouco de conhecimento, temos que lutar para buscar. Aquela história, aquela ideia de que se você teclar errado, você quebra. Não quebra, não. E outra Tudo coisa, volta, aperta a setinha aperta que ele volta. E uma coisa, né, Fernanda? Não morde, não. Não, não morde, não. E outra coisa, também os profissionais que dão aula para os idosos, né, trabalham de uma forma diferenciada, e o que precisa é realmente ter paciência. Né? Que aos pouquinhos aprende a ligar o computador, não queira ultrapassar as fases, né? Aprende a ligar, aprende a desligar, conhece o mouse, conhece o teclado, e aos pouquinhos vai conseguindo fazer o seu próprio e-mail, acessar as mídias sociais, receber um e-mail de um neto que mora lá no Cuiabá, né? Que possa mandar esse e-mail e estreitar esses laços também nessa situação de distância, né? E além de tudo, vamos dizer assim, de um modo geral, se torna muito mais barato, muito mais acessível a comunicação. Você vive com facilidade a um custo muito mais baixo que o custo da telefonia, né? Isso é verdade. Entende? E o acesso que se tem, né? Você vai fazer qualquer coisa, até a dona de casa, por exemplo, que quer fazer uma receita especial, ela coloca lá em cima o que ela quer fazer e vai aparecer N sugestões. É verdade. A minha sogra me deu todas as pastas dela de receitas, né? Mas é preguiça para procurar. Aí você vai lá no site e pega a receita, né? E é mais prático também, né? Você tem, mas é tudo dessa maneira, né? Mas nada vence a massa de pastel da vovó. A massa do canudinho da minha avó, gente. Eu lembro da minha avó amassando a massa e abrindo a massa de canudinho. A gente não consegue fazer um canudinho igual. E a internet não traz isso. Não, isso não. Mas, Fernanda, você não pode esquecer do seguinte. Além de tudo da sua avó, pelo que você já me falou, das tuas ligações familiares, além de tudo, é feito com amor. E o amor, acima de tudo, é o tempero maior que você pode ter, né? É verdade, com certeza. Você quando tem esse tempero, quando você fala, como você me falou há pouco, do tratamento dos animais, gente, é uma convivência do dia a dia, né, Fernanda? É isso que às vezes a gente até sente falta com essa informatização toda, né? Semana passada, minha filha tem 4 anos, e ela me deu um puxão de orelha, porque o que eu faço? Eu chego em casa já tarde, né, quando Valentina está acordada eu dou atenção, quando ela está indo dormir eu deito com ela na cama e fico despachando, né, pelo celular, respondendo e-mail, respondendo WhatsApp, não sei o quê. Ela virou para o meu marido e falou assim, papai, a mamãe não larga o celular, né? E aquilo mexeu comigo. Então, a partir daquele dia, a hora que eu deitar, é a hora de não estar no celular. Porque é aquele momento que você tem que ter aquele seu vínculo, né, com a sua família. A gente fala tanto isso das pessoas que a gente atende e o seu próprio vínculo. Ela me deu um puxão de orelha, né, indiretamente, mas a mamãe não larga esse celular. Mas eu estava trabalhando. Mas, para mim, estar ali ao lado dela, estava bastando, e não. Nós, em casa, costumamos fazer muito o seguinte, sai eu, Thelma, Jason e Cris, que é a namorada do Jason, para jantar, para qualquer coisa. Quando chegamos, sentamos, cada um pega o seu celular, bota um em cima do outro e só depois que acabou. Antes disso, ninguém tecla mais nada, não. Porque realmente você acaba perdendo o foco. Porque daqui a pouco eu vou estar falando contigo, sentado aqui, como nós estamos hoje, você no teu celular e eu no meu, e nós passando mensagem. É verdade. Isso é muito importante, que a gente dê prioridade à nossa vida familiar. Essa ligação que nós tanto precisamos, né? E tem que valorizar, né, essa instituição chamada família. Sim, não tem, né, que está se perdendo tanto. A gente vê a quantidade de problemas que nós temos aí, mundo afora, Brasil afora, por conta realmente desses vínculos familiares ou que estão rompidos ou estremecidos. Né? Eu estava comentando contigo, eu estou mergulhando num assunto muito interessante, apesar triste, mas interessante, que é o suicídio. É a depressão, é todo o caminho que existe, que pode ser muito evitado se você fizer um trabalho de aproximação. Se você puder olhar para o teu vizinho, para o teu amigo, para o teu parente e ver a situação que ele se encontra.
e entender, porque não basta você olhar para ver, você tem que olhar e entender aquela pessoa. Tem que ter a empatia, né? Você se colocar no lugar do outro para ver até como você se comporta. Sim. Né? Cada um dentro da sua religião, nós, né, que somos espíritas, sabemos o que isso tem lá na frente, mas trabalhar sobre tudo isso a vida. Né? Ô, Fernando, você vê que coisa impressionante você nos contou aqui, até chamou muita atenção dos nossos queridos telespectadores. Uma criança de 4 anos, que avanço tem essa criança? É uma criança que veio, é uma criança índigo. É dessas que estão aqui para trazer desenvolvimento. Você observa que ela puxou a tua orelha para que você se comunique com ela e com o pai. É verdade. Entende? Você vê que lição de vida que uma criança de 4 anos deu a você, que tem um pouco mais de 15, né? Um pouquinho 16, mais. 17. Então você vê que a gente tem que aproveitar esses momentos. Quantas vezes a gente vê crianças tão novinhas, com tanta sabedoria, muito mais do que nós. Precisamos aprender isso. E aí você está falando de cidadania. A cidadania é tão importante, né? A gente entendeu que nós precisamos, né, Fernanda? É verdade. A cidadania não está só nas questões quando os direitos são violados, né? No caso, a gente vê muito da criança. Eu estou aqui hoje com a campanha Tem Atitude, de combate ao abuso e exploração sexual contra crianças e adolescentes. Não basta a gente ter um olhar, ter atitude, quando houve, no caso, uma situação de um abuso, um deficiente que é negligenciado pela família, um idoso, né, que sofre uma violência financeira. Não adianta a gente ter o olhar para essas pessoas que merecem uma atenção maior ou para uma criança. Né? Como eu disse, só quando o problema já está lá posto. A gente tem que trabalhar nessa prevenção, nessa união. Eu acho que faz a diferença. O primordial, vamos falar em termos de prevenção. Quando você adoece, você às vezes adoece porque você não se preveniu. Nós temos um dado que eu achei realmente assustador. 18 bilhões de dólares são gastos anualmente em sorvete. Você sabe o que é isso? Daria para alimentar 800 milhões de pessoas. São dados numéricos, mas isso é dado da Organização Mundial da Saúde. Eu não sabia. Uma coisa impressionante. Isso foi falando de ecologia, eu fui buscar esses dados. E, Fernanda, são coisas importantíssimas que nós temos que entender. E um detalhe, você vê o seguinte, o mundo desenvolvido, vamos falar de Europa, Estados Unidos, eles estão trocando determinadas coisas que não deviam. Hoje você tem lá 2 coisas que são ligadas, obesidade e diabetes. É verdade. Tem que trabalhar nessa prevenção, nessa detecção, que depois que o problema está posto, é mais difícil você controlar. Hoje eu estou aqui com um colar. Você sabe o que representa esse colar? Não, eu achei um adorno feminino bonito. Agora a representação você ainda não me contou. Esse colar representa, eu ganhei na primeira edição do Outubro Rosa, quem me deu foi a Ana Cristina, presidente da PPO. Eu mando um beijo para ela. Aqui mostra as várias fases do câncer de mama. Então, a importância da mulher fazer a detecção precoce para que não chegue nesse estado maior, né, do tumor já nesse estado. E é justamente isso, a gente tem que conhecer os problemas, seja na nossa família, no nosso trabalho, nas nossas relações interpessoais, quando ele ainda está aqui, quando ele ainda está pequenininho, que há tempo de salvar, há tempo de vida, para que não chegue nessa fase quando já é mais complicado você... falar em vida, falar em fortalecimento de família. Né? E além de tudo, você precisa dar o encorajamento a essas pessoas. Entende? Que você vê que, na realidade, grande parte delas se tornam vitoriosas por lutar contra a doença. Agora, talvez o primordial seja você se prevenir, seja você falar francamente sobre esse fato. Entende? A mamografia, por exemplo, é um assunto tão importante e que precisa ser observado, principalmente depois de 40 anos de idade, né? E a mulher fazer o autoexame, né, fazer o toque, é importante a mulher se conhecer. Nós falamos isso, agora já estamos vindo para a nova ação do
do Outubro Rosa, né? Eu acabei de sair agora de uma reunião do Alcides Carneiro, onde todos os secretários foram conhecer as novas instalações, né, da maternidade, as obras que estão sendo feitas. E aí nós tivemos lá, vendo também um mamógrafo, a Rony, que é a diretora do hospital, fez uma bela explanação sobre o atendimento hoje ao paciente oncológico, como que isso está se dando nessa questão da cidadania, da garantia de direitos dessa mulher. A gente fala muito da mulher. Hoje é feito um atendimento integral dentro do Hospital Alcides Carneiro, e isso é cidadania, né? Seja na saúde. Não tenha dúvida. E acima de tudo, toda vez que você esclarece, isso que você está fazendo aqui hoje, você está fazendo uma ação absolutamente humanitária. Porque quando você mostra essas realidades, Fernanda, você está abrindo um espaço muito grande para que a pessoa entenda. Porque você fala de uma maneira que eu lembro muito de um político que foi muito famoso no Brasil, Lacerda, que o Lacerda dizia que difícil era falar fácil. Você está falando fácil e até mostrando a forma e o que você faz. E isso ajuda muito a todos nós. Entende? O entendimento é muito grande. Nós temos de prevenir. Isso até o André Trigueiro, no livro dele, Viver é a Melhor Opção, ele mostra muito isso, que o suicídio é um tabu que tem que ser quebrado. E é como o câncer, a gente só vai conseguir quebrar o tabu quando a gente começar a falar. Olha, quando teve a primeira edição do Outubro Rosa e agora, como a cidade fala com mais propriedade sobre o câncer. Não é mais aquela doença, é o câncer, está ali, está posto, e nós temos que a pessoa tem que tratar, a família tem que passar por um acolhimento também, é isso que a PPO bem faz, e a gente tem que falar sobre isso. Vamos falar sobre o suicídio, o que está acontecendo, qual o problema que está sendo passado. A família toda envolve, não é só aquele suicida, né? A família toda está envolvida, tem todo um contexto social, porque daquilo é uma dificuldade financeira. Os problemas estão aí para a gente enfrentar, e não para a gente acovardar e tentar uma ação contra a vida. A gente tem que falar em vida, a gente tem que falar em nascimento, né? A maternidade, agora que eu fui conhecer de manhã no Alcides Carneiro, melhor do que onde eu tive a minha filha. Eu falei, tem espaços com 3 leitos. Eu tive no hospital onde foram 4 leitos. E a gente tem que falar em vida. O que nós estamos fazendo para preservar a vida. Sim, não tenha dúvida. E, acima de tudo, mostrar e olhar para o nosso companheiro de jornada de uma outra forma, né? Quando você vê uma pessoa que ficou triste, um parente, às vezes mais idoso, ou às vezes uma menina, um menino mais novo, enfim, aqueles problemas que normalmente aturdem e que não são bicho de 7 cabeças. E nós aqui estamos realmente para cumprir essa passagem. Eu lembro muito, meu pai dizia o seguinte: olha, o suicídio é um absurdo. E eu, novo, garoto, mas pai, presta atenção, você vai na casa do teu tio, mas não avisa que vai. Pode chegar lá e não está lá. Exato. Você pode querer se mudar para o outro lado, quer se matar, vai se mudar para o outro lado. E se eles não te receberem, você faz o quê? Realmente, você não foi convidado, você foi sem avisar. Então, realmente, isso é uma coisa que nós precisamos pensar muito. E cidadania é esclarecer isso, é dar as opções para que você entenda o que você está passando. Hoje o momento, Fernanda, é difícil. Nós vamos agora entrar na segunda fase do que nós estamos querendo falar. Hoje o trabalho está deixando todo mundo assustado. Eu ouço muito falar de Macaé, daquela região dos lagos, que essa dificuldade da Lava Jato levou. Certamente, evidentemente, não podia se continuar como estava. Mas, veja bem, quanta gente perdeu o emprego, Fernanda? A própria cidade de Três Rios aqui, quantas pessoas, né, perderam o emprego tão próximo? Porque é mais fácil falar no cenário brasileiro do que, né, de quem está ao lado. Eu falava com você que esse final de semana um jornal, a matéria do jornal foi CETRAB, né, que é a Secretaria de Estado de Trabalho, oferece 1.200 vagas de emprego no Estado. E aí eu fui dividir, eu falei, gente, nós estamos com 100 vagas, ainda falta muito para chegar nesse status, né? E aí eu fui dividir pelos 92 municípios. E aí eu verifiquei que, na verdade, se você for fazer essa continha... Matemática, né? São 13 vagas por município. E aí, hoje de manhã, eu estou até com as vagas aqui, nós iniciamos a nossa semana com 91 vagas de emprego, sendo 30 para pessoas com deficiência, que nós vamos falar um pouco depois, mas na crise nós ainda estamos tendo empresas que precisam, né, de pessoas, e são diversas vagas em diversos
segmentos, né? 61 vagas, com mais 30 da pessoa com deficiência. Aí, essa semana, bastante só procurar aqui, na Rua Dom Pedro, nossa Casa do Trabalhador. Isso é uma coisa muito importante, que eu gostaria até de comentar com você, porque, Fernanda, poucas pessoas conhecem essa situação na cidade. Você me diz que nós temos a Casa do Trabalhador, nós temos as possibilidades de emprego, mas muito poucas pessoas na cidade conhecem esse trabalho. Esse é um trabalho realmente de cidadania, de amor ao próximo e, acima de tudo, de elevação, porque você está tirando a pessoa daquela dificuldade de não ter um trabalho absolutamente direcionado à sua qualidade, né? E trabalhando a autoestima. Exato. Né? Essa semana aconteceu uma situação de um rapaz que veio procurar a gente, ele procurou o prefeito pediu para ele me ligar, e ele tá desempregado, uma filhinha de 2 anos, acho que 2 ou 3 anos, e no dia que ele foi, nós tínhamos uma oportunidade de emprego numa grande loja aqui da cidade. Ele foi fazer a entrevista. Quando foi segunda ou terça-feira passada, ele mandou uma mensagem que ele tinha sido aprovado. E, na verdade, ele foi porque lá na Casa do Trabalhador, nós trabalhamos assim. Você vai lá, você deixa seu currículo e a empresa busca a gente, né, disponibilizando as vagas. Nós temos uma assistente social, uma psicóloga, que faz essa triagem. Vamos fazer o casamento. Nós temos quem precisa da vaga e quem quer trabalhar. Então, a pessoa não vai aleatório para a empresa. Já tem uma pré-seleção se aquela pessoa tem o perfil para a empresa. Então, nós estamos o quê? Qualificando. As pessoas também que chegam lá com currículos, com e-mails, por exemplo, Gatinha Manhosa, 1900 e não sei o quê. A gente não manda esse currículo para a empresa, porque, né, já dá essa freada, né? Ela, às vezes, por conta do e-mail, não chega a fazer a entrevista. Então, nós refazemos o currículo, fazemos um e-mail para essa pessoa, mas mostramos para ela a importância dela ter um currículo, um e-mail profissional, para que a empresa possa se comunicar e ela passar credibilidade a ela. E, às vezes, os currículos também, às vezes, comprados em papelaria, onde a pessoa tem um pouco menos de instrução e não consegue preencher. Nós fazemos esse currículo, nem utilizamos o comprado, nós fazemos o currículo para a pessoa, damos uma estrutura de profissional, né? Porque a pessoa, às vezes, é muito boa, só que no papel ela não está conseguindo expressar. E, às vezes, até a comunicação dela é falha, porque ter uma facilidade de comunicar como você tem, Fernanda, não é para todos. Entende? Você não é à toa que você é jornalista, né? Evidentemente, eu costumo brincar muito que jornalista é uma classe especial, né? Sabem tudo, conhecem tudo, mas realmente a cultura ajuda muito, né, Fernanda? Isso é absolutamente incontestável, entende? Você realmente está mostrando uma vertente que precisa ser mais divulgada. Porque eu, por exemplo, fiquei satisfeito, fiquei maravilhado de ver da cidade de Três Rios, como eles têm os currículos na internet, e eles têm, achei muito bacana aquilo, poxa, que bacana, Três Rios está avançado, está à frente. Então, agora eu estou concluindo, Três Rios não está tão à frente, está no máximo igual. E é o que o prefeito fala, às vezes ele puxa a nossa orelha, falta a gente cacarejar, né? Falta a gente dizer o que a gente está falando, a gente está fazendo muito. O nosso balcão de empregos está ativo, né? Quem tiver currículo ou empresa que estiver precisando, é só ir no site da Prefeitura, petrópolis.rj.gov.br, e lá cadastrar que nós vamos fazer esse casamento. Perfeito. Fernanda, você me dá 1 minuto, porque o Kaique me reclama ali com toda a razão. Ele é o meu diretor e ele quer um intervalo. Kaique, com você e os nossos apoiadores. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395.
Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797. Estamos voltando e vamos pedir agora a Fernanda que nos fale importante sobre a Casa do Trabalhador. Fernanda. Isso, a Casa do Trabalhador, ela é localizada aqui na Avenida Dom Pedro, né? Número 253, aqui subindo o bosque, ali do Imperador, só subir aqui a Rua Dom Pedro, ela funciona de 8 da manhã às 5 da tarde. Lá nós atendemos essas oportunidades do mercado de trabalho e também expedimos as carteiras de trabalho, né? Estamos em fase de municipalização do Cine, o Estado teve um problema de pagar os seus servidores e nós assumimos o Cine, agora está em Brasília esse pedido para que nós possamos também atender ao seguro-desemprego. O Cine é relativo ao seguro-desemprego? O Cine é o seguro-desemprego, a carteira de trabalho e o balcão de empregos. A única coisa que está faltando para a municipalização é o seguro-desemprego. O restante o município já está fazendo. Isso é importante. Nós fizemos para não me perder, nós emitimos em agosto 206 carteiras de trabalho, inclusive atendendo demanda de Três Rios, Areal e Baixada Fluminense, que as subdelegacias do Ministério do Trabalho não estão conseguindo atender. Isso é muito importante. E um detalhe, Fernanda, a realidade é que a municipalização dos serviços traz, com certeza, muito mais facilidade para o cidadão. É muito mais barato você vir ao centro de Petrópolis. A grande maioria das localidades, até na dificuldade, você vem a pé. Entendeu? Verdade. Sem despesa. E você tem como fazer. E nós, para a carteira de trabalho, nós estamos agora adquirindo um outro equipamento, que é o PED, que chama, que nós vamos passar a atender também lá no Centro de Cidadania, em Itaipava. Então, quem mora a partir de Correias até a posse, não vai precisar vir ao centro para emitir a carteira de trabalho ou a segunda via. Nós vamos atender no Centro de Cidadania, dando facilidade ao usuário. E outra coisa, você vai tirando o excesso de trânsito para o centro da cidade. Isso mesmo. Que é outro grave problema das cidades brasileiras, né? Isso que mesmo. Nós temos hoje uma dificuldade de locomoção muito acentuada. Né? Tal mobilidade, né? Eu sei que você quer falar do outro assunto, mas dá para eu passar rapidinho aqui algumas vagas que nós temos? Não, por favor. Ascensorista, costureira, revisora, vendedora, auxiliar de estoque, auxiliar de serviços gerais, ajudante de armazém, operador de empilhadeira, vendedor, cozinheiro, algumas operadoras de escavadeira, carregadeira, tudo com habilitação. E para pessoa com deficiência, operador de loja, balconista de laticínios e repositor, no total de 91 vagas. Os interessados devem procurar direto a Casa do Trabalhador, né? Como eu disse, abre às 8 da manhã, fecha às 5, aqui na Rua Dom Pedro, ou podem mandar um e-mail para balcão, né? sem o tio, de empregos, @petrópolis.rj.gov.br. Então, veja bem, nós estamos mostrando que vagas para trabalhar existem, apesar da crise, apesar de tudo que nós vemos hoje, mas existe. E havendo vontade, é muito mais fácil. Com certeza. E procurem a Casa do Trabalhador também. Nós temos diversas capacitações e requalificações para o profissional que já está no mercado e precisa de uma qualificação, ou quem está fora do mercado do trabalho e precisa da requalificação para voltar ao mercado de trabalho. Nós vamos apresentar um programa breve, já está gravado, inclusive, lá no CVT, Centro de Valorização e Tecnologia. Que o prefeito inaugurou lá na Estrada da Saudade. Isso. Até fizemos com a Mônica lá, um trabalho muito bonito aquilo. A realidade é que ali você está forjando a cidadania, porque você está dando chance ao indivíduo de entender, conhecer e usar.
Verdade. Nós precisamos muito disso, né, Fernanda? Com certeza. De sabermos para trabalhar. Hoje, o indivíduo desqualificado tem muito mais dificuldade para aprender, né? E as oportunidades hoje estão batendo a porta. Nós estamos aí com 100 vagas no Pronatec para diversos cursos, né? Basta ir ao CRAS para poder fazer o CAD único. Quem não tem, o curso é ofertado pelo SENAC e ainda não conseguimos completar as vagas. Isso é triste, hein? Nós vamos agora, quarta-feira, fazer uma matéria no Senai, na escola que o Senai mantém, escola de primeiro grau. E de primeiro mundo. De primeiro mundo, e sobre o Senai, que realmente forma profissionais muito bons, Fernanda. É verdade. O indivíduo, eu sempre brinquei muito com isso, o menino que sai do Senai para trabalhar, principalmente na parte mecânica, ele já sai sabendo o principal, segurar a chave. Porque quem não conhece não sabe segurar nem a chave. E já sai quase com a sua garantia da aposentadoria, né? Tamanha especialização e profissionais capacitados que são formados e que o mercado de trabalho busca, né? Não tem dúvida. Mas, Fernanda, vamos agora, atendendo aos pedidos insistentes do Vicentinho. Isso. Vamos falar do Conselho Tutelar. Que não trouxe um biscoito hoje, né? Interessante, ele quase não come, você já percebeu? É uma pessoa que dificilmente você vê o Vicente preocupado com comida. É verdade. Pouca, né? Pouca. Então, nós estamos aí num processo eleitoral para o Conselho Tutelar. Nós temos o Conselho Tutelar de Petrópolis, ele é dividido, Conselho do Centro e Conselho dos Distritos. Em cada um desses conselhos, nós temos 5 conselheiros, né? Essa eleição é para eleger 5 conselheiros para o centro e 5 conselheiros para os distritos. E 5 suplentes para cada um desses conselhos. As eleições, por uma questão nacional, ela é um processo unificado de eleição. Elas acontecem no dia 4 de outubro. Sem ser esse domingo agora, já no outro domingo. Isso, bem próximo, né? Bem próximo mesmo. Agora, fala um pouco disso. O que é o conselheiro tutelar? Qual é a função do conselheiro tutelar, Fernanda? O conselheiro tutelar, ele atua no sistema de garantia de direitos, né? Junto com a prefeitura na questão da assistência social, saúde, educação, com a vara da infância, Ministério Público. Ele trabalha na garantia de direitos dessa criança e desse adolescente. Muito importante. Uma criança na garantia de direitos. E às vezes isso é meio distorcido, né? A criança fez alguma bagunça mais séria e aí diz para a mãe, para o responsável, para o pai assim: se você me bater, eu vou procurar o Conselho Tutelar. A função do Conselho Tutelar não é essa. A função do Conselho Tutelar é acompanhar, dentre todas, né, uma criança que não vai à escola. Né? A direção da escola tem que comunicar ao Conselho Tutelar, o Conselho Tutelar chama essa mãe. Ele não é um órgão de punição, ele é um órgão de fortalecimento dessa... Acompanhamento. De acompanhamento, né? Chamar a família para verificar o que está acontecendo. Numa situação de abuso, ele é a porta de entrada para a família fazer a denúncia, né? Caso não faça pelo Disque 100. Ele atua nas questões, né, de agressões contra a criança e o adolescente. Enfim, são diversas ações que o Conselho Tutelar faz, e nessa nova... Eu não vou entrar muito nos detalhes, porque nessa nova formação do Conselho Tutelar, o próprio Ministério Público e a Vara da Infância vão discutir realmente essas funções dos conselheiros tutelares. Isso porque é muito se confunde importante. muito com a gestão da política de assistência social. Realmente você tem hoje toda uma normativa em cima até mesmo de assistência social por igrejas, centros espíritas, todos esses são muito focados nesse tipo de trabalho. Mas existe uma norma muito acentuada em cima disso, né, Fernanda? É verdade. E, assim, os conselhos tutelares hoje, eles atuam no município. Nós temos a fiscalização do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, que a presidente do conselho é a Luciane Bontempo, nossa secretária-chefe de gabinete, e atuam... hoje nós temos 2 veículos, 2 SPINs à disposição dos conselheiros tutelares, eles atuam em forma de plantão. Então, se nós olharmos de lá de trás, quando ele foi criado, lá em 90, até hoje, nós tivemos vários avanços aí na estruturação do Conselho Tutelar. O conselheiro tutelar é um profissional dessa área, é isso, Fernanda? Não necessariamente. Não. Ele não é... Hoje, o que nós exigimos no nosso edital foi, no mínimo, o ensino médio.
Nós pensamos em colocar o ensino superior, mas houve um consenso entre a comissão e até por conta de outros conselhos, né, não há nenhuma obrigatoriedade de ter o ensino superior, mas o ensino médio foi solicitado, e a comprovação de que esse candidato ao Conselho Tutelar ele já tenha trabalhado em alguma instituição, tenha desenvolvido alguma atividade voltada ao sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente. O que não é, eu faço, por exemplo, né, eu faço festas para criança, eu posso me cadastrar, posso me candidatar? Não, mas eu desenvolvo uma atividade na instituição tal, há mais de 2 anos, eu posso me candidatar? Pode. Perfeito. Então, você tem que trazer uma bagagem, isso, vamos dizer, um currículo de ligação com esse tipo de beneficiário, que, no caso, é a criança e o adolescente. Né? Isso. Tem que trazer essa... Eles passam por diversos processos, né? Eles fazem a inscrição, eles passaram por um curso preparatório, depois eles fizeram a prova que foi eliminatória, depois nós fizemos reuniões com eles para falar do que pode, do que não pode na campanha, e dizer assim, a comissão ela é formada por 8 membros, 4 do governo e 4 da sociedade civil, e ela segue uma normativa federal, né? Inclusive de imprensa, né? O Vicente perguntou, eu posso trazer os conselheiros aqui? Pode trazer, desde que o direito de participação seja dado a todos os 30 candidatos. Tá? Tem que ser dado esse direito a todos os 30, para que um que tenha um conhecimento maior não tenha mais possibilidades que o outro que não conhece. Então, todos os nossos colegas da imprensa que desejarem fazer debates, inclusive, o debate é no mínimo com 5 candidatos, mas a participação nos programas tem que ser dada a todos em igual, assim como na mídia impressa, para que todos tenham direito de falar, né, de mostrar o seu trabalho como os demais. E principalmente a sua ideia, a sua base do que ele está pretendendo, do que ele já fez e do que ele está pretendendo, né? É verdade. É uma campanha onde nós estamos acompanhando assim de perto o uso da máquina, pública, mas não no sentido assim de apoios políticos, né? Na verdade, o Ministério Público está cobrando isso muito da comissão, que a campanha não é uma campanha político-partidária, ela é uma campanha sem essa vinculação. Então, às vezes, quem está trazendo essa denúncia para a gente é o próprio Ministério Público, de algumas vinculações políticas. E aí o Facebook tem sido uma porta de entrada para essas denúncias. Então, isso assim, a gente está levando muito a sério esse processo eleitoral. Agora eu vou sair daqui, tem uma reunião 3 horas no gabinete do prefeito para nós falarmos dos locais de votação, que nós vamos ter 34 locais de votação, e agora a gente está na fase de comunicação às diretoras das escolas, a verificação se essas unidades escolares têm acesso à internet e têm computadores suficientes, porque nós fomos pioneiros no Estado em criar um programa não para votação, mas para acompanhamento. E aí a pessoa que hoje mora na posse e ela estiver no Quitandinha no dia da eleição, ela vai poder votar no Quitandinha. Só que o programa vai bloquear se ela for tentar na posse pela 2ª vez. O programa é todo auditado, está todo auditoriado, desculpa. Se a pessoa fizer uma tentativa de votação, uma 2ª tentativa, marca onde a pessoa votou e onde a pessoa tentou votar. É um sistema, o voto continua sendo no papel, porque, embora a eleição seja unificada, Brasília não encaminhou para os municípios, nem via TRE ou outra forma, um processo eleitoral unificado digital. Nós não conseguimos. Então, o que nós conseguimos foi fazer esse processo, esse programa, para que garantisse a maior participação popular. E aí nós estamos já agradecendo o espaço que vocês abriram e fazendo esse apelo para a população petropolitana participarem desse processo democrático de escolha dos nossos conselheiros tutelares no dia 4 de outubro. E essa pessoa não vai ficar limitada ao local de votação dela nas eleições. Ela precisa levar um documento oficial com foto, identidade, carteira de trabalho, carteira de motorista e o título de eleitor, que vai validar e garantir a participação dela. Independente de onde ela vote,
no período eleitoral, independente de onde ela esteja. Dentro dos 34 pontos de votação, postos de votação, ela vai poder votar. Principalmente, ver se eu entendi direito. O título de eleitor vai demonstrar que ela é uma eleitora petropolitana. Petropolitana. E aí, até o mesário que for digitar o título de eleitor e digitar um dígito errado, o próprio sistema já acusa que o dígito é inválido. E aí força ele a digitar o número correto. E esse sistema ele vai acompanhar. A pessoa chegou para votar, no sistema ela é o número 10. Na lista de presença, ela precisa ser o número 10 também, porque na hora que nós formos fazer a apuração, nós vamos casar esses dados. Isso é muito importante, até porque a gente hoje vê uma série de suspeitas e discussões sobre a chamada urna eletrônica. Isso. No momento que você faz a urna de papel, vamos dizer assim, você está realmente trabalhando muito bem. E esse sistema de você bloquear a impossibilidade de uma pessoa votar 2 vezes, isso é muito bom, né, Fernanda? Com certeza. Nós temos uma comissão de candidatos ao Conselho Tutelar que acompanham esse processo. Nós vamos fazer agora o processo de lacramento das urnas. As urnas vão receber um lacre, vão ficar lacradas num espaço. Os conselheiros tutelares e o Ministério Público. Os conselheiros acompanham, o Ministério Público fiscaliza. O que nós queremos dar é o processo com a maior transparência possível, para mostrar que a comissão é organizada e, muito mais do que organizada, é uma comissão transparente que quer dar à sociedade a clareza dos atos que nós estamos realizando. Aliás, nós começamos a passar no país por uma reforma geral, né, Fernanda? Você nota que todos esses acidentes que nós temos sobrevivido a esses grandes problemas do mensalão, do petrolão, enfim, de tudo isso que nós estamos vivendo, isso é um processo depurativo. Nós estamos limpando aquilo que era necessário ser limpo. É difícil realmente? Sim. Você que está nesse trabalho, você deve verificar o quanto você deve ter de problema a conseguir conciliar esse tipo de situação. É verdade. No caso, eu não exerço um papel político, partidário, mas é um cargo público. E a gente sente, às vezes, uma dificuldade, né? O político está muito desacreditado, a população está muito desacreditada. Tanto é que nós temos um programa de governo chamado Pacto Social Local, onde nós vamos para dentro da comunidade, muito mais do que uma itinerância, é olhar o cidadão, desenvolver atividades com o cidadão. E a gente não tem sentido essa resistência, mas sempre tem um ou outro, né, que acha que nós não estamos num período político, mas às vezes acha que é uma situação eleitoral por conta desse cenário brasileiro. E aí acaba que os municípios, né, recebem um pouco dessa ânsia da população em querer transparência. E é isso que nós estamos fazendo nesse processo eleitoral de escolha do Conselho Tutelar. Isso é uma demonstração muito importante, porque você está trazendo para todos eles uma situação de credibilidade. Porque o que falta mais hoje é credibilidade. Você observa que em todas as conversas que nós ouvimos, todo mundo diz aquilo, eu não acredito. Gente, nós temos que acreditar, porque senão vamos acreditar em quê? É verdade. E nesse processo de eleição, nós vamos ter 34 postos de votação, passando pela Posse, Pedro do Rio, Itaipava, Correias, Araras, Secretário, Meio da Serra, Quitandinha, Alto da Serra, Centro, Morém. São 34 postos de votação. Esses postos, isso aí será divulgado pela imprensa, naturalmente? Já está sendo divulgado. Nós estamos fazendo cartazes, nós vamos colar, afixar nas escolas, nos ônibus, nos postos de saúde, nos CRAs, para dar ampla divulgação às pessoas. E os próprios conselheiros, nas suas propagandas, já estão publicando também. Isso é muito importante. E, principalmente, cada vez mais, a gente mostrar essa necessidade de nós termos das pessoas o melhor possível em cada lugar, né, Fernanda? Meio cada macaca no seu galho, né? Sim. Não adianta eu querer ser um conselheiro se eu não tiver afinidade com a coisa, não tiver desenvolvido alguma atividade e que isso possa me projetar dentro do sistema de garantia de direitos, entendendo qual é o meu real papel, até onde a assistência social vai, até onde a responsabilidade desse conselheiro ou dessa conselheira tutelar, porque também temos mulheres nesse pleito, né? 2 candidatas à reeleição,
pelo centro, duas em Itaipava, também candidatas à reeleição, e outras que se candidataram também, né, fortalecendo o papel da mulher no sistema de garantia de direitos. Aliás, Fernanda, se nós analisarmos friamente, a mulher tem um papel muito importante na sociedade. Entende? Não é à toa que, se você olhar lá atrás, quem era a figura mais importante para Jesus? Era a sua mãe. Então, nós precisamos de pensar com muito cuidado sobre isso. Eu vejo com muita tristeza o problema que nós vivemos federalmente no país, denegrindo um tanto quanto a imagem da mulher, que não pode e não deve, de maneira alguma, ser denegrida pelo muito que a mulher traz. Você vê que mais de 30% do país hoje, os chefes de família são mulheres. Mulheres que cuidam dos filhos, da família, da manutenção. Então, hoje a mulher, você vê, por exemplo, pela maneira como você está aqui no programa, se posicionando, com a clareza, com a explicação, é o quê? É o trabalho de uma mulher. Então, a mulher tem de ser colocada no seu devido lugar, entendeu? E tem que assumir mesmo. Até normalmente é mais organizada que o homem. É verdade. Nós somos mulheres e chefes de família, e mães, e donas de casa, e profissionais, né? Não é uma coisa ou outra, não, né? Não, perfeito. Não, isso, Fernanda, é uma constatação real. É. Nós não podemos fugir dessa realidade. Eu talvez venha de uma estrutura que meu pai me ensinou isso. Minha mãe foi uma das primeiras, foi a terceira ou quarta mulher em Petrópolis a dirigir. Entendeu? Tinha carteira de motorista. Eu, quando casei, a primeira coisa que eu falei com a Thelma, você vai aprender a dirigir. Entende? Hoje realmente dirige muito bem e, acima de tudo, é uma pessoa que toca toda uma situação junto conosco. Ela não é a minha esposa, ela é a caminhante junto comigo em todo o trabalho que nós fazemos, estamos juntos, entende? E principalmente na parte financeira, ela é bem melhor do que eu. Entende? Então, realmente, nós temos que olhar muito isso, Fernanda. É uma pena a gente, às vezes, ver certos machismos absolutamente inadequados. Só desconstrói, né? Não Exatamente. Constrói, não fortalece. Nós precisamos estar juntos. É verdade. Como dizia Caxias, caminharmos ombro a ombro, entendeu? De mãos dadas pelo bem. Isso é o que é mais importante. Isso mesmo. E eu já estou vendo que tem alguém falando que o tempo está acabando. Tem, o Kaique está lá acabando. Mas só lembrar que hoje é o Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência. A CETRAC está no calçadão do Serip, vai ficar até sexta-feira, com as atividades da economia solidária, com as pessoas que atuam na causa da pessoa com deficiência, com o balcão de empregos também, tentando captar as pessoas com deficiência para que possam ocupar essas 30 vagas, porque ainda há uma certa resistência na pessoa com deficiência na questão da sua empregabilidade por conta do BPC. Né? O BPC é o benefício de prestação continuada da pessoa com deficiência, é um direito assegurado para essa pessoa. E hoje é muito difícil de conseguir esse benefício, demoram perícias no INSS, enfim. Mas o deficiente, na função de jovem aprendiz, ele tem 2 anos que é assegurado o benefício a ele, ele pode ingressar no mercado de trabalho, sim. Então, nesse Dia Nacional de Lutas da Pessoa com Deficiência, eu faço o apelo para quem está em casa e tem uma pessoa com deficiência, para que oferte o mercado de trabalho para essa pessoa, para que possa trabalhar as potencialidades e como essas pessoas com deficiência têm potências. Muito grande, não tenha dúvida. Muito além do que as nossas. Quando você perde um rim, você normalmente faz que o outro rim teu cresça de funcionamento e substitua. E a potencialidade da pessoa, mais ou menos, é assim. Ele tem uma deficiência aqui, mas ele consegue repor aquela deficiência com qualidade e, acima de tudo, Fernanda, com vontade. É verdade. Uma força de vontade que falta, às vezes, na gente. Fernanda, o Kaique me disse que eu tenho que parar. E que pena. Mas eu vou perguntar uma coisa só a você. Como é que a gente pode encontrar você na secretaria? Onde fica a secretaria? Como contactar contigo, Fernanda? A secretaria fica na Avenida Ipiranga, número 544. Pode falar comigo pelo celular, pelo WhatsApp, 988141133, ou pelo e-mail fernandaferreira@petrópolis.rj.gov.br. Fala direto. Fernanda, te agradeço imensamente a tua presença aqui, fico muito satisfeito, especialmente pela tua franqueza
você dá o teu telefone e o teu e-mail. Então você deu a cara para apanhar, né? Nossa, é verdade. Entendeu? E as pessoas procuram. Exatamente. Procuremos a Fernanda, que ela tem soluções. Fernanda, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer imenso estar aqui contigo. E olha, vamos marcar outra entrevista contigo, porque esse tempinho que o Kaique nos deu foi muito pouco. Eu já não gosto de falar, né? E tenho agora a missão de trazer o secretário de Ciência e Tecnologia, né? Perfeito. Combinado, hein? Tá bom. Queridos telespectadores, quinta-feira, às 10 horas, teremos a reprise. Se Deus nos permitir, estaremos com vocês segunda-feira que vem. Muito obrigado pela paciência, pela tranquilidade e, acima de tudo, com certeza devem ter ficado muito satisfeitos de ouvir a nossa querida Fernanda. Boa tarde, queridos. Apoio Cultural Autoescola Quitandinha. Um novo conceito em educação para o trânsito. Instrutores altamente capacitados. Habilitação para carro ou moto. Inclusão de categoria A ou B e reciclagem para motoristas infratores. A única autoescola na região do Quitandinha. Pertinho da área de provas, você tem mais tempo para o treinamento e fica longe de engarrafamentos. Rua General Rondon, 1000, loja 18, no Shopping 1000. Telefone 2237-6528 ou 2291-4395. Apoio Cultural Bordeaux Vinhos. Com muita alegria, a Bordeaux é uma referência em vinhos. Delicatessen completa, massas, pães, chocolates finos e muito mais. Rua 16 de Março, 221. Telefone 2237-1903. Apoio Cultural Restaurante Maria Fumaça. A melhor qualidade em gastronomia de Petrópolis. Venha nos conhecer e aproveite nossas delícias. Self-service com churrasco todos os dias e à noite os melhores sanduíches no prato. Rua do Imperador 744. Telefone 2231-4797.